Senhora, por favor, nos conduza. Aleluia, amados. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os amados. Todos me ouvem bem? Amém. 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 Amém, aleluia. Mais uma vez me arrependi porque tenho pecado por glutonaria. Tenho pecado pelo excesso de comida. E, embora tenha tanto entendimento, ainda cometemos este grave pecado. Quando a pastora Ana Cristina esteve aqui, ela me fez uma pergunta. Ela falou: amada arcebispa, por que que o pecado da comida, da glutonaria, está associado com o pecado sexual? E nós sabemos que em muitas ocasiões o Senhor fala isso, né? Que este pecado, ele está associado com o pecado sexual. Porque o pecado sexual, ele é um prazer. Ele te causa o sexo em si, ele causa um prazer. Principalmente quando nós entregamos a nossa vida, abrimos a nossa vida para essa situação, chega um momento em que o homem não sente prazer em mais nada a não ser nisto. E aí começa uma busca por alegria, por felicidade, por prazer. E a comida não é diferente, amados. Não é diferente. O nosso estômago é um Deus. Até mesmo Paulo, no livro de Filipenses, ele, quando está falando dos inimigos da cruz, ele fala que o Deus deles é o ventre. Filipenses capítulo 3, no versículo 18, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E em outra versão ele diz: o Deus deles são os desejos do corpo. Então, amados, analisando a comida, o que a comida se tornou para o ser humano, é muito grave. Nós temos mesmo que dar atenção a esta compulsão que existe dentro de nós. Porque a mesma compulsão pelo sexo o ser humano tem pela comida. A mesma busca do prazer no sexo o ser humano tem na comida. É a mesma busca. E quando nós vemos em Gênesis 3, a forma como a serpente usou para atrair a atenção de Eva. E depois você vê João, o apóstolo João, no livro de 1 João, capítulo 2, no versículo, por volta, vamos abrir lá, deve ser o versículo 18, um pouco antes, no 15 em diante. 1 João 2, o Senhor fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Amados, este olhar e cobiçar e ter fome de algo, este é o nosso perigo. Eu oro ao Senhor que me ajude a explicar isto, mas eu quero falar essencialmente da comida. A comida se torna, amados, um escape. Se nós não tomarmos cuidado na nossa vida, a comida se torna a hora do seu relaxamento. Você não vê a hora de comer para você relaxar. Quando está ansioso, a comida traz alívio. O que é isso, então? Que praticamente toma o lugar de Deus na nossa vida.
a ponto de a comida se tornar um calmante, a comida se tornar uma fonte de prazer. Amados, se nós formos meditar a respeito da questão da comida e como que a primeira concupiscência aconteceu, era uma árvore e era um alimento, era um fruto. Algo que a serpente chamou a atenção para tirar o foco de Eva de Deus e então olhar e ver alguma coisa que deu a ela um apetite. A partir de então, amados, nossos olhos se tornaram uma porta muito poderosa para entrar muito pecado. Por isso que aqueles que hoje entendem a verdade, eles focam de novo os olhos em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 2, 3, Paulo está falando a respeito de um mistério, daquilo que aconteceu em Gênesis. Quando ele diz que a serpente enganou Eva e corrompeu a mente dela. Vamos lá para entender isso, porque é importante, porque tudo isso está muito ligado com o alimento e com as nossas concupiscências. Então, em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala no versículo 2. No 1 ele fala, suportai-me na minha loucura. Isso aqui não é Paulo falando, isso aqui é o Espírito Santo falando. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Versículo 13 é aqui. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, não foi de uma forma clara, foi com astúcia. Ele jogou uma isca e foi atraindo ela para esta morte. Assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados, no dia em que ela tirou o olho dela do Senhor Deus, do próprio Cristo, e pôs o olho em qualquer outra coisa, naquele dia entrou muitas coisas e tudo que tomou lugar de Deus. Então, quando ele fala de você ter fome e se apartar do Senhor, isso quer dizer que aquilo que seria devido ao Senhor, o lugar do nosso descanso, o nosso prazer que deveria estar só no Senhor, nós encontramos uma fonte de prazer na comida. E o que foi explicado hoje pela pastora sênior Ana Cristina muito bem, é que a comida, ela não é menos pecaminosa do que a bebida. Por que nós entendemos isso na bebida? Vamos falar no excesso da bebida e na bebida alcoólica, e não entendemos na comida quando ultrapassa o limite daquilo para o qual Deus criou. Lembrem-se que esse é o exemplo mais claro que eu vou dar para vocês mais uma vez. Então eu digo que muitas vezes eu peco também, quando o excesso de pressão pelo peso do ministério, pressão pela intensa atenção na tradução, muitas vezes quando aquilo acaba eu sinto muita fome. E eu entendo que isso não deveria ser assim. Pelo contrário, eu deveria estar saciado. Mas eu vejo que a pressão gera em mim como que um escape na comida. Isto é pecaminoso. Isto é pecaminoso. Eu me arrependi. Hoje eu tenho muitas vezes me arrependido deste pecado e quero ser nunca mais ter isto, porque eu entendo o que eu vou dizer para vocês. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, e é o que Deus está fazendo conosco hoje, uma das coisas que Deus pôs ordem no povo dele no deserto
foi no comer. Enquanto eles estavam no Egito, eles participavam de tudo que era disponível para eles lá. E tudo tinha muito sabor, tudo seduzia a carne deles. E isto hoje, meus amados, eu vejo de uma forma muito clara. Então eu vou dizer, se não peca num lado, peca pelo outro. Porque eu tenho entendimento e pratico a simplicidade do alimento. Eu pratico isso. Mas não deixa de ser pelo excesso. Peca pelo excesso. Então existe um prazer oculto que alimenta uma área da nossa carne, que está muito associado até com o prazer do sexo. Então, quando nós olhamos hoje, esse dia de hoje, a quantidade de programas de comida, de como fazer comida, e cada um elabora, e as pessoas ficam vidradas naquilo, todo dia precisa fazer uma coisa diferente, e aquilo se torna vamos dizer, um ritual na sua vida. É verdade ou não é? E nós ficamos sempre tentando inventar uma comida nova, Outra coisa, observa que os apartamentos hoje, as casas, eu sei, amados, eu sou bem idosa. No meu tempo nunca existiu isso. Nunca existiu. Agora existe um negócio que chama espaço gourmet. Eu não entendo isso. Quando eu olho essas coisas, eu falo, este é o templo. Este é um templo de adoração. Quando você deveria ter na tua casa um lugar onde você adora a Deus, está sendo estabelecido nas casas um lugar de adoração à comida. Então, isso é uma coisa tão sutil, mas que é muito claro. Nós sabemos, então, que, bom, fora os restaurantes, fora que tudo tem que ser acompanhado com comida, qualquer encontro que você faz, qualquer coisa que você celebra está muito associado com a comida. Amado, nesse ponto, isso não é pecaminoso, porém, a forma como isso acontece e a forma como nós nos prostramos. Tem gente que até, quando vê uma coisa muito gostosa, eles falam, isso aqui é para comer de joelhos. Não sei se vocês já viram essa expressão. Dá até arrepio pensar nisso, que você come uma comida de joelhos, mas de vez em quando escapa do ser humano aquilo que está escondido no coração, que a pessoa nem sabe o que está falando. No deserto, Deus pôs ordem e Deus estabeleceu uma dieta muito simples. Entenda-se que por simplicidade, ele está falando, ele reduziu tudo a duas coisas, 2 alimentos. Tudo aquilo que eles tinham antes, que depois Deus fala, que foi a razão pela qual eles caíram. Eles ficaram olhando para trás e desejando as cebolinhas, os alhos, os melões, os tomates, os peixes do Nilo. Então, naquele momento, Deus tinha mandado eles deixarem isto para trás. E eles entrassem agora na simplicidade da devoção a Cristo. Voltassem a ter como alimento aquilo que é Cristo, que na verdade a Bíblia fala, ele era o maná que descia do céu, ele era a rocha da qual a água jorrou. Então, nós vemos que Deus, em Deuteronômio 8, ele dá um aviso muito claro para nós nesses dias, que diz respeito a esta questão da comida que nós estamos falando hoje. Por que muitos resistem? Amados, o nosso corpo, precisamos tomar muito cuidado com o nosso corpo. Cuidado como você lida com o seu corpo. O seu corpo, ele pode ser um grande inimigo teu. Cuidado com aquilo como nós somos subjugados, porque na verdade o teu corpo é como se existisse dentro de você um outro ser que exige uma adoração. Aqui em Deuteronômio 8,
no versículo 2 ele fala, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Aleluia! Eles precisaram ter fome, e quando eles tiveram fome, o Senhor deu para eles o maná. Ele diz, ele te sustentou com manás que não conhecias, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, amado, a comida física, muitas vezes, ela toma um lugar tão grande na nossa vida, que nós nos apartamos desta simplicidade que Deus levou Israel. Não é um assunto simples, vocês estão vendo que é um assunto profundo. Amém? Todos vocês estão vendo que não é uma coisa simples. Deus vai levando e vai associando com outras atitudes, mas que está conectado com um Deus que se chama estômago. Às vezes, olha, até a sabedoria popular fala, tem o rei na barriga. Isto quer dizer, tem alguém reinando na tua barriga que comanda e te ordena. E muitas vezes, amados, eu falo pela minha vida porque isso é uma coisa com a qual eu lutei muito toda a minha vida. Não é exatamente, às vezes, o que você come. Porque eu tenho uma alimentação muito simples. Eu tento até praticar o que está aqui. Mas é o Senhor que me instrui em tudo o que eu devo comer. Mas o que acontece são os excessos. Às vezes você pode comer só pão, mas você come muito pão. Muito pão. Então, tudo está contaminado. As nossas concupiscências corromperam tudo aquilo que Deus deu para nós. Então, a essência do que eu vou falar agora para fechar este assunto. Esta geração é uma geração que está idolatrando a comida. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Como eu disse, eu sou uma pessoa idosa. Então, eu pude ver como era antes e como é agora. Jovens, às vezes até 11, 12 anos, eles se reúnem em grupos para ir comer numa lanchonete, num restaurante. Meu Deus, quando que nós, na nossa juventude, fazíamos isto? Mas isto se torna já um hábito desde já. Você passa aqui pela cidade onde eu moro, nas lanchonetes, nos McDonald's, nas praças de alimentação, você vê grupo de jovens, muito jovenzinhos, 10, 11 anos, eles estão todos juntos sentados ali comendo. Então, é um programa, é algo que está sendo treinado. Por que eu estou dizendo isto? Por que eu estou dizendo isto? Porque em Apocalipse, capítulo 6, tem um cavalo que vai ser liberado e já foi, que vai por ordem. Ele vai tirar a comida. Ele vai começar a tornar a comida rara. Ele tem uma balança. O cavaleiro do cavalo preto. Este cavaleiro, ele já foi liberado pelos megaprofetas do Senhor Deus. Ele já anunciou a crise financeira global e anunciou a fome global. Veja o juízo de Deus sobre um povo que agora está idolatrando a comida. Porque o comer é bom e é de Deus. Muitas vezes eu conversei com o Senhor sobre isto.
a respeito da comida, porque eu queria viver sem comer. Eu sou uma pessoa que eu queria ir nos extremos com Deus. E é claro que o Senhor me corrige. Acho que nesta busca muitos acharam que queriam se ver livre de uma coisa. É horrível, a comida é um negócio horrível. Todo dia você tem que se preocupar o que você vai fazer, com o que você vai comer. O Senhor disse que isso não deveria ser a nossa preocupação. Porque está escrito lá, vocês andam ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber. Veja como o Senhor mostra que a comida é algo muito, muito perigoso. Você tem que lidar com isso com muito cuidado. Aleluia! Estão entendendo? Então, se o corpo precisa da comida, então é como se o corpo tivesse uma enfermidade. E a comida é apenas um remédio para esta enfermidade. Mas nunca foi para Deus, o plano de Deus, que fosse uma fonte de prazer. Então, amados, quando agora o Senhor já liberou nesta geração o cavaleiro do cavalo preto, e ele mostra aqui no versículo 6 que uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, uma medida de trigo pelo salário de um dia de trabalho. Você vai trabalhar um dia inteiro por uma porçãozinha de trigo, que é mais nutritivo, ou 3 medidas de cevada, que é menos nutritivo. Ou seja, o suficiente, você vai trabalhar um dia pelo suficiente de uma pessoa comer. Desta forma, o Senhor Deus vai julgar a concupiscência da carne, a concupiscência da glutonaria. Aqueles que antes comiam e comiam e comiam, de repente eles não vão ter o alimento. E nesta hora Deus vai provar que esta humanidade vende a sua alma por um prato de lentilhas como Esaú fez. A humanidade não vai suportar ficar sem comer. E esta é a loucura, porque nós vamos morrer. Nós vamos morrer, seja de fome, seja de sede, seja de velhice, seja por atropelamento, seja por enfermidade. Eles vão pôr a marca da besta para poderem comprar. E os profetas do Senhor já viram naquela visão pós-arrebatamento, aquela pastora na fila para comprar um pouquinho de comida. Ele viu um homem que tinha um açougue. E ele entrou lá para comprar um pedacinho de comida, que eu não me lembro agora o que era. Todos na fila, esperando, pondo a marca da besta, para ficar numa fila para comer um pedacinho de alguma coisa. E eles vão morrer. Eles vão morrer. Então você põe a marca da besta para poder comprar, para poder vender, para poder comer. E vai morrer. Então melhor morrer pelo Senhor. Aleluia! Por isso, se você ficar no arrebatamento, procure a guilhotina mais próxima da sua casa rapidinho. Enquanto você ainda está desesperado e querendo ir para o céu. Quando eles falarem lá, tem uma guilhotina aqui, você sai correndo para lá, entra na fila, fecha o olho e fala, Senhor, eu prefiro morrer agora. Amém? Então, amados, a comida, ela não é uma brincadeira, não é um assunto leviano. E quando agora os 2 mensageiros do trono de Deus, eles vêm para estabelecer ordem na igreja, eles têm o poder e a autoridade comprovada por esta que vos fala e por muitos nesta sala, que quando ele decreta jejum, o nosso estômago fecha. Se você recebe a notícia com alegria, se você pega um chicote, dá na sua carne, cala-te,
Eu amo jejuar. Eu amo agora estar vivendo somente pelo poder de Deus na minha vida, somente pelo Espírito Santo. É possível. Deus é poderoso para me sustentar. Eu creio que é possível. Quando você se alegra, quando o jejum é proclamado, o teu estômago é obrigado a obedecer. Amém? Então, amados, é fé. É fé. Os profetas do Senhor estão colocando diante do homem uma grande oportunidade de estarem prontos para o arrebatamento. Porque no jejum, eles restringem a comida e eles falam para nós também evitarmos, ou até eles proíbem você não ver notícia, não ver. Por quê? Porque isto aqui se alimenta daquilo que entra. Então você tem que preservar os seus olhos também, tem que preservar os seus ouvidos durante o jejum, porque é como se Deus colocasse o nosso corpo em uma pausa. E eles também falam sobre a intimidade dos casais. Jejuem também na intimidade, ou seja, para que o seu corpo esteja sendo de fato santificado naquele período. Alguém está me entendendo? Não negligencie o jejum. Quando o jejum vem e da forma como os profetas do Senhor estão instruindo, e está acontecendo a mesma instrução de Êxodo 19, quando o Senhor Deus veio para visitar o povo no Monte Sinai. 3 dias se santificando, lavando as suas vestes e jejuando e se separando das esposas ou do marido, ou seja, entrando em uma purificação do corpo por 3 dias. Em nome de Jesus, amados, do Brasil, não negligencie o jejum. Se isto é pesado, o jejum totalmente seco, prolongado, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Lembre-se que Daniel, ele pediu uma forma para o Senhor. Eu não estou dizendo que o profeta do Senhor nos deu liberdade para escolher outra forma de jejum, não, tá? Não estou mesmo, não. Mas aqueles que realmente têm alguma dificuldade, por favor, vá e ore diante do Senhor. Porque quando o Senhor tira, Ele tira aquilo que te dá prazer, aquilo que te alimenta e se sobrepõe ao Espírito, para que agora a carne mortificada, o Espírito fique mais avivado, mais aguçado. Amém? Então, o excesso de comida, como foi lido hoje, nós nos arrependemos. Deus chama de orgia. Isto mata, de certa forma, o nosso espírito e a carne fica mais forte. Então, amados, isso é apenas um pequeno relato da gravidade da comida. Sim, nós achamos que isso é muito lícito, a palavra diz, é lícito, mas não convém. Amém? Não convém. O Senhor me lembrou agora de algo muito pessoal, uma revelação muito pessoal que o Senhor me deu. Eu tinha esquecido disso, mas eu já ia até me despedir, mas eu acho que se o Senhor me lembrou tão forte é porque Ele quer. O que aconteceu com Elias e a viúva? A viúva de Sarepta. Então vamos lá, no livro de Reis. Que aqui, amados, tem uma chave muito importante para nós, que para mim foi muito importante, tá? Eu nem sei onde é que está aqui. Se alguém puder me ajudar.
diz assim. Alguém pode... Shalom, Arcebispa. 1 Reis 17, 7. Tá, estava aqui e não estava vendo. Amém, muito obrigada. Elias e a viúva de Sarepta. Poderoso Deus, eu oro agora que o teu povo entenda um princípio que é bastante profundo. É uma revelação pessoal, mas que, Senhor, eu entendi muitas coisas aqui, quando Jesus disse, porque entre tantas viúvas em Israel, Elias foi a uma viúva de Sarepta, fora dos limites de Israel. Aqui então ele disse, veio a palavra do Senhor, 1 Reis 17, 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, vai-te, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, veja, o território dos adoradores das trevas. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Presta atenção na resposta dela. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Amados, eu meditei por algum tempo nesta passagem. Esta passagem ela é muito usada pela apostasia para arrancar dinheiro das pessoas, como se eles fossem Elias. E as pessoas tinham que dar para eles tudo o que eles tinham. Mas aqui o princípio que o Senhor me ensinou, eu sei que a palavra de Deus ela é uma palavra multiforme, mas o princípio que Deus me ensinou aqui está na resposta da viúva. Ela disse que ela tinha só um finzinho. Ela disse, vês aqui, eu tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veja que... Ai, Jesus. Apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e meu filho. O que ela respondeu? Comê-lo-emos e morreremos. Quem de nós teria uma comidinha para mim, para você e para o seu filho amado, e você aceita com tanta docilidade dar o último grão de comida que você tem para o seu filho e você dá para o profeta? Por que esta mulher pôde obedecer?
Este era o princípio que eu estava perguntando para o Senhor. Por que que ela pôde obedecer? Quem de nós daria para um homem desconhecido até? Supõe-se que ela não sabia quem ele era. Ela não sabia quem ele era, porque Deus mandou ele ir para outro território, para o território das trevas, dos adoradores do diabo. Senhor, o que esta viúva tinha que as outras viúvas não tinham? Esta viúva tinha algo que somente na redenção da cruz e do sangue Deus pode dar ao homem. Não ter medo da morte. O mistério para mim foi revelado quando ela falou: nós vamos comer e vamos morrer. Ela já tinha aceitado a morte. Ela já tinha se entregado nas mãos de Deus. A humanidade inteira neste tempo vai vender a sua alma por um grão de comida. Mas esta viúva deu tudo que ela tinha sem medo, porque ela já se considerava morta. Ela ia morrer mesmo. Então não fazia diferença comer o último grão, ela ia morrer. Entenda que o mistério está em morreremos. Ela ia morrer. Então, morrer agora, dando a comida para o profeta, ou morrer depois que comer, não é a questão. A questão é que ela já tinha se entregado. Esta viúva conhecia a Deus. Esta viúva tinha intimidade com o Cordeiro de Deus. Esta viúva, ela reconheceu o profeta de Deus. Veja que aqui fala da comida, a qual ela deveria se agarrar. Mas ela já tinha determinado: nós vamos morrer, filhinho. É só isso aqui, nós vamos morrer. Quando o profeta pediu, ela não sabia o que ele ia fazer. Ela nem sabia, talvez, quem ele era. Como ela tinha intimidade, ela conhecia Deus, e por isso Deus mandou o profeta lá, vai naquela lá. Ela passou no teste. E ela já estava morta mesmo. Ela já se considerava morta. Ela e o filho. Ela pôde dar, porque ela já tinha se entregado nas mãos de Deus. E quando ela fez isto, Deus reverteu a situação dela. É o mesmo princípio quando Deus pede o único filho de Abraão. Teu único filho. Aquele que você não vai poder ter mais. Quando Deus pede o único filho de Abraão, o filho da promessa. Imagine o apego que este pai devia ter nesse filho, por ser o filho da velhice, o filho do milagre. Mas o mesmo Deus que deu o filho, pediu de volta. Depois eu vejo isso, mas ele pediu aquele filho. E você vê que Deus fez Abraão andar 3 dias até o Monte Moriá. Naqueles 3 dias, Deus foi vencendo dentro dele. Se você meditar na palavra, em adoração, você vai vendo que Abraão andou aqueles 3 dias com Isaac, lutando contra a carne dele. Até que quando ele chegou no monte, Deus já estava sentado no trono do coração dele. E ele teve uma revelação ali, que está revelada no livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 4. Abraão teve uma revelação de Deus, que os profetas do Senhor mencionaram para nós.
Uma palavra que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então, enquanto Abraão estava indo levar aqueles filhos, foi necessário uma caminhada de 3 dias para ele vencer o amor dele pelo filho e amar a Deus acima do filho. Ele venceu. Deus ajudou Abraão a vencer o amor pelo filho e colocar Deus em primeiro lugar. E quando ele chegou lá, ele chegou decidido a matar Isaac. Foi ou não foi? Ele subiu decidido. Ele amarrou Isaac. Ele chegou a pôr ele no altar. E aqui está escrito. Aliás, não sei, acho que algumas versões falam que ele não amarrou. Romanos capítulo 4, versículo 17. Aqui está o que aconteceu com Abraão. Por que ele pôde dar aquele filho? Ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele Deus, deveria estar aqui com letra maiúscula para você entender. Aquele Deus todo-poderoso, grande eu sou, que visitou Abraão, no qual creu Abraão, ou seja, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Abraão entendeu que se Deus mandou ele matar Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. E se Deus não ressuscitasse Isaac, Isaac viveria para sempre. Amados filhos de Deus, muitos na grande tribulação vão vender a sua alma para comprar comida para não morrer. Mas em toda a Bíblia, aqueles que conheceram a Deus, eles romperam o medo da morte. A comida está muito associada com a preservação da vida. Mas a verdadeira vida não é aqui. Por isso, se algum dia você entender isto, nós nunca mais vamos ter outras coisas no lugar de Deus. Aquela viúva, se você meditar melhor no que eu estou falando, você vai ver que o grande segredo por que Deus mandou Elias para ela é porque ela já tinha se entregado nas mãos de Deus. Ela e o filho, ela não temia a morte e ela pôde dar para o profeta. E aí aconteceu aquele milagre que nós vimos da multiplicação. Porque agora você me deu tudo que você tinha. Agora eu te devolvo, porque você não me negou seu único filho, eu te devolvo. E quando falar eu te devolvo, não tome isso como um princípio, eu vou te dar de volta aqui. Abraão não perderia Isaac. Mesmo que Deus não o ressuscitasse, Isaac viveria para sempre. Por isso, todos aqueles que nós alcançarmos através do Evangelho e eles perecerem, não tema, eles vivem para sempre. O mais importante foi eles atravessarem, foi eles conseguirem chegar em casa. Por isso, neste ministério, o Senhor levantou um ministério muito lindo da pastora Analícia. O Senhor inclinou o coração dela para trabalhar com doentes terminais. Os doentes terminais que estavam no grupo de oração, o Senhor pediu para ela dar uma atenção especial para eles e começar a trabalhar na alma deles a vida eterna. O Senhor poderia curá-los, mas a maior cura que há é a cura do medo da morte, porque agora Ele nos deu vida. E ela depois, se aqueles que partiram, os que não foram curados,
Aí dá toda uma assistência para a família, o verdadeiro consolo que não é meus pêsames, olha, ele partiu, está com Cristo, ele nunca morreu. Vocês também agora se preparem para estar com Cristo. Aleluia! Aleluia! Então, amados, se você for em Hebreus capítulo 2, versículo 9, você vai ver Jesus falando que ele libertou a todos que viviam, eram prisioneiros do pavor da morte. Isto quer dizer que aqueles que amam a Deus não vão temer a morte. Tudo que nós estamos fazendo, muitas pessoas não estão jejuando porque tem medo de morrer. Tem medo de não tomar um remédio e morrer, tem medo, está com medo da morte. E é dominado pelo estômago. Então, que o Senhor hoje esteja nos libertando para que nós jamais esteja... já que o bispo pôs aí, vamos lá, sim, eu amo isso aqui. Eu amo a vitória de Jesus sobre a morte, eu amo a ressurreição, eu amo a glorificação. Isto é o que me impele a me arrepender e nunca ceder diante das circunstâncias, porque eu sei que o meu Deus vai me ressuscitar, eu sei que se eu permanecer firme, ele vai. Aqui então ele fala, no versículo 9 de Hebreus 2, a parte B, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de honra e de glória, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele passou pela morte e nós passamos pela morte nele. Quando ele morreu, se nós fomos crucificados com ele, quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. No 14 ele diz, pois visto que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar a todos nós, aleluia, que pelo pavor da morte estávamos escravos da comida, da bebida, das concupiscências deste mundo, porque nós temos pavor da morte, mas quando ele te libertou do pavor da morte, agora nós somos livres, aleluia. Então, amados, fica aqui esta palavra, o Senhor cavou fundo conosco hoje a partir desta questão da comida, mas está tudo muito ligado a isto. Que o Senhor hoje, a minha oração é esta, que o Senhor hoje faça uma maravilha. Vê, quem tem o poder da morte é o diabo. Porque existem dois seres, os dois são seres, um é a vida, o outro é a morte. Assim como a vida é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. A morte é uma pessoa, é a pessoa do diabo. Então, para nos livrar do pavor da morte, Deus fez com que Jesus vencesse a morte. E nós agora vivemos esta vida por amor ao Filho de Deus, por amor a Jesus. Não temos mais medo da morte. Agora nós já passamos da morte para a vida. E o Senhor mesmo agora reina nos nossos corações. Amém. A minha oração, poderoso Pai. Assim como os teus filhos hoje entenderam que a morte é o diabo, é uma pessoa. E que aquele que tomou sobre ele todo o nosso pecado, que trouxe a morte, e ele ressuscitou vitorioso e destruiu a morte para sempre. Que o pavor da morte seja destruído em todos os teus filhos, meu Deus. Que eles vivam a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Aqueles que não vão se prostrar diante dos reinos deste mundo, diante do príncipe deste mundo, para preservar sua vida na carne, mas eles vão se entregar por causa da preservação da vida do Espírito que é eterna. Senhor meu Deus, que o teu povo seja livre neste dia, que o diabo não tenha mais poder para aterrorizá-los, porque o Senhor disse, não tema, não tema, não tema, não tema aquele que mata o corpo, depois disso nada pode fazer. Tema a Deus,
Obedeça a Deus e tema Ele que pode lançar o teu corpo e a tua alma no inferno. Então que este corpo de Cristo agora, que está sendo conduzido pelas duas testemunhas de Apocalipse 11, este corpo de Cristo seja um povo vivificado, um povo totalmente liberto do medo e do pavor da morte, e seja liberto dos sistemas perversos deste mundo, e não se dobram diante de nada para poder preservar sua vida na carne, mas antes se entregam nas mãos de Deus, como a viúva de Sarepta. Pai, em nome de Jesus, a maior vitória que Jesus conquistou para nós foi destruir o pecado e a morte. Agora Ele nos ressuscitou e Ele vai nos glorificar naquele dia. Eu sei que são palavras profundas, meu Deus, mas eu te peço que elas penetrem profundamente no coração dos teus filhos e tenham o efeito que devem ter. A maravilhosa liberdade dos filhos de Deus, aqueles que se prostram somente diante de Deus. Que assim seja, porque a cruz do Calvário foi suficiente para destruir todo o pecado. E Ele ressuscitou e destruiu a morte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados. Muito obrigada. Amém. Eu devolvo a palavra para o amado Bispo Sênior. Muito obrigado por me tolerarem, mas eu já falei, quando me dão oportunidade, Deus abre a torneira, fica um pouco difícil de fechar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a senhora por mais uma vez vir a nós com tanta vida, uma vida que flui para o corpo de Cristo. Essa é a vida que alimenta o novo homem. Muito obrigado, não temos nada a acrescentar, e eu quero pedir, primeiro agradecer ao Bispo João Rafael por sempre cooperar com o clamor. Se o senhor pode disponibilizar em português essa palavra para nós já colocarmos para todos os santos amanhã. Em espanhol foi gravado, vai estar subindo nos canais também. Nós precisamos ruminar tudo isso que o Senhor trouxe para nós. Já nos arrependemos, já nos alimentamos e já fomos abençoados pela oração. Nos resta então, shalom, shalom. Obrigado, Sênior. Muito obrigado, arcebispa, por nos conduzir tão poderoso. Muito obrigado. Liel, Não processar a imagem, já estaria enviando ao... Shalom. obrigado. Shalom, hermano, shalom. Aleluya, gloria a Dios. Shalom. 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 אבוא לשאת תפילה ביד עמי, ליבי כמים בקרבי. Shalom, amados hermanos, shalom. אשא קולי לאל החי רואי, Amén, aleluya, בפי gloria a תפילה לרחמים. רחמים אבקש. Shalom, amada hermana Ana. רחמים אבקש. למען שמך, למען שמך, רחמים אבקש. למען שמך, למען שמך, רחמים אבקש. אבוא לשאת תפילה ביד עמי, ליבי כמים בקרבי, אשא קולי לאל החי רואי,
תפילה לרחמים, רחמים אבקש, רחמים אבקש, למען שמך, למען שמך, רחמים אבקש, רחמים אבקש, רחמים אבקש, רחמים אבקש, למען שמך, למען שמך, רחמים אבקש, למען שמך, למען שמך, רחמים אבקש, למען שמך, למען שמך, רחמים אבקש, רחמים אבקש, E o Senhor faça רחמים אבקש, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Vamos amar o Santo Jesus. Vamos agradecer a Deus por nos ajudar a vencer o pecado tão grave. Eu abençoo todos, cubro todos com o sangue de Jesus. E oro que o Senhor capacite a todos a jejuar com alegria. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.